tem muito medo do Brasil entrar num caos. Porque o Brasil entrando, o Brasil entrando no caos não é como como Cuba entrando em caos, não é como Venezuela entrando em caos. Venezuela tem petróleo, mas o Oriente Médio também tem petróleo, então assim acaba sendo mesmo, enfim, né? Balanceamento, né? Há um balanceamento, há uma compensação aí, né? Uhum. Agora, a quantidade de comida, né, que o Brasil produz, ela representa muito da quantidade consumida no mundo. Um E quinto não, da população mundial é alimentada pelo Brasil. pois é, e não tem para onde correr assim de uma hora para outra. Comida não é uma coisa assim que você consegue, entendeu? Uma coisa tá muito embaixo da pirâmide de Maslow, né? O petróleo você não consegue tentar dar um outro jeito, né? Fala assim, não, bota aqui energia eólica, bota aqui outra forma, tal, não sei o quê, sobe um pouquinho o preço da gasolina, o pessoal anda mais a pé, enfim, entendeu? Mas comida não dá, não tem condição. Se você sobe muito, né, o valor da cesta básica, as pessoas vão literalmente morrer de fome, né? Então, assim, isso preocupa muito a população, o mundo, né? Muito a estrutura do mundo. Um caos aqui no Brasil, né? Uma coisa assim, uma coisa desorganizada aqui dentro do Brasil, né? Uhum. O Rodolfo levantou alguns pontos interessantes aqui que eu queria comentar. Um deles é sobre a questão do marxismo, né? Eu acho que vale aqui uma explicaçãozinha um pouco mais detida, né? Quando Karl Marx ele criou, né, a sua teoria marxista, né, a teoria do capital, ele criou a teoria segundo a teoria dele, basicamente, né, de grosso modo, a base a base da sociedade era a sua estrutura ou a sua infraestrutura, né? Ele não usa o termo infraestrutura, é estrutura, né? Que é Estrutura. a estrutura que é o termo que é o termo que se refere aqui a relações de produção. Então, como é produzido materialmente, né, as mercadorias daquele país. Né? Então, no final das contas, na base de qualquer sociedade tem isso daí. E, né, em cima dessa estrutura tem a superestrutura, que aí vem todas as organizações ditas culturais que são meramente reflexo dessa estrutura. Então você vai ter a igreja, você vai ter os costumes, você vai ter a cultura, né? Você vai ter a língua, você vai ter as leis, você vai ter o dinheiro, né? O sistema financeiro, enfim, tudo isso daí, né? Tudo isso daí vai ser meramente um reflexo, né? Que é uma tentativa da classe dominante de tentar de manter a infraestrutura, né? É quase que uma relação instintiva, né? Da classe dominante de tentar manter a sua infraestrutura, a sua estrutura acontecendo ali, entendeu? Então, isso é o pensamento marxista. Isso começou a ser quebrado na Primeira Guerra Mundial. Por que começou a ser quebrado na Primeira Guerra Mundial? Isso é uma história interessante. Porque os teóricos marxistas estavam prevendo que haveria, na Primeira Guerra Mundial, um grande levante da classe proletária contra os burgueses. Né? Quando a Primeira Guerra Mundial começou, e ela começou realmente por motivos, né, muitos dos motivos eram motivos econômicos, né, era de disputa industrial mesmo entre as potências europeias. Houve uma previsão feita pelos teóricos marxistas naquele momento, né? De que, então estamos aqui, né? Quase como o pessoal do profeta do Apocalipse, né? Assim, estou prevendo aqui, recebi uma revelação que semana que vem vai ter o fim do mundo, entendeu? É basicamente isso, entendeu? Então, os caras começaram a fazer previsões dessa natureza e tiveram uma infeliz surpresa de que os proletários cagaram para eles no final das contas e começaram e se alistaram nos exércitos dos seus países, lutaram por King and Country, né, na Inglaterra, né, no Reino Unido, né, lutaram pelo rei, pelo país, né, etc. Então tudo isso daí
os marxistas não entendiam. Mas por que isso aconteceu? Aí houve uma primeira revisão, a primeira grande revisão. A segunda, aliás. A primeira veio antes, que eu vou explicar para vocês. Mas a segunda grande revisão do marxismo. Antes disso, já havia tido a primeira grande revisão, que foi feita pelo Lenin e pela... agora, Rosa não foi Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Isso mesmo. E pela Rosa Luxemburgo, né? Que era uma discussão, na verdade, entre eles, né? Foi uma discussão feita entre eles. E o Lenin, ele aparece com a ideia de uma vanguarda revolucionária. O que ele vai dizer? Vai assim, olha, tudo bem. Até então você tinha a ideia de que o marxismo, né, a ideia de que a revolução, ela era um acontecimento histórico inevitável. Não precisava ter exatamente uma organização de trabalhadores, etc. Isso ia acontecendo naturalmente. Havia ainda aquela coisa bem milenarista, né? De que nós vamos fazer o paraíso na Terra e que isso é inevitável. Isso aí já está... cedo ou tarde isso vai acontecer. Eles não tinham muito isso daí, entendeu? Aliás, eles tinham essa perspectiva, melhor dizendo. Eles tinham essa perspectiva. Eles não tinham muito a perspectiva de você ter uma organização, né, para guiar essa história toda. O Lenin vai aparecer com a ideia de vanguarda revolucionária. Vanguarda revolucionária é o que eu chamo de proletário honorário. Por quê? Porque ele não é mais proletário, porque ele já saiu do sistema de produção, já saiu das relações de produção, ele já é um revolucionário profissional, que se dedica a isso em tempo integral, tá certo? E é ele que vai conduzir os trabalhadores, né? Bom, o que eu quero dizer com tudo isso daí, né? Depois que eles perceberam que os trabalhadores, no final das contas, não estavam se revoltando, aí eles começaram a fazer as investigações de natureza mais psicossocial, né? Que é quando surge aí a escola de Frankfurt e quando surge o gramscismo. O Gramsci, ele já abertamente ele diz: olha, a infraestrutura, a estrutura e a superestrutura, elas não é mais uma relação de mão única, né? Da estrutura para a superestrutura. Eles já se sustentam um ao outro. Né? E no topo, né, da superestrutura, ele identifica quem? A Igreja Católica. Ele percebe que ele já percebeu ali naquele momento que o principal inimigo da Revolução era a Igreja Católica. Né? Então era preciso fazer ali uma ressignificação. Porque só a partir da cultura, a partir da tomada de espaço, etc., a partir do momento em que você teria, né, os interesses do Partido Comunista tivessem a unipresença de um imperativo categórico, o termo dele, né, a expressão dele, ou seja, que as pessoas não contestassem mais, é óbvio, né? Então, é só a partir daquele momento que você poderia ter a revolução, né? Uhum. E a escola de Frankfurt, que por sua vez nem abertamente marxista se admitia. Uhum. Nem abertamente marxista. A escola de Frankfurt, ela lia muito Marx, mas ela desde o comecinho já falava assim, nós não somos marxistas, nós somos, né, filósofos, a gente está fazendo uma síntese. Aí começou a salada, né? Começou Marx, começou Nietzsche, começou Freud, juntou tudo isso daí, entendeu? Aí a escola de Frankfurt virou essa salada de frutas aí para criar um negócio chamado teoria crítica. Que teoria crítica era basicamente o trabalho negativo, né? Uhum. Era só você, era o bom e velho pegar qualquer situação e dizer o seguinte: a culpa é da burguesia. Uhum. As coisas era isso, né? Tá tudo errado, o mundo inteiro está errado, menos eu. Basicamente isso. Basicamente a teoria crítica é isso, né? Ou então assim, aquilo em mim que está errado é culpa do mundo. Uhum. Você percebe que é uma inversão satânica do cristianismo, né? O cristão ele fala: no que eu acertei, mérito de Deus, no que eu errei, é culpa minha.
né? Então, o teórico crítico é o contrário. No que eu acertei é porque eu consegui passar por cima das minhas limitações, que são impostas pelo meio. Então, naquilo que eu errei é porque o meio me induziu a errar. Basicamente é isso. Então, assim, eventualmente chega um momento, né, em que você vai percebendo que, bom, a classe proletária, ela não é revolucionária. Ela não é revolucionária. Por quê? Porque quem tem muito a perder com bagunça é justamente o proletário. É justamente a classe média baixa. É justamente o cara que tem o seu Uno financiado, que tem a sua casinha de aluguel. Esse cara não pode ficar dando ao luxo de ficar bagunçando. Esse cara é muito conservador. Porque se ele não conservar as coisas devidamente de um mês para o outro, meu amigo, ele tá na roça. Entendeu? Então, esse cara é conservador. Quem é que pode se dar o luxo de não ser conservador? Quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro e dificilmente vai perder o suficiente a ponto de sentir. Essa é a realidade. Ou quem tem tão pouco que não tem nada a perder, que é um lumpen proletariado. É nesse momento que a escola de Frankfurt começa a trabalhar o negativo em quem? Em quem realmente não tem nada a perder. Aí você vai ter a glorificação, a bandidolatria. É nesse momento. Aí você vai ter a glorificação de quem tem comportamento sexual desregrado, entendeu? Em geral, são as pessoas, nessa época, né? Eram as pessoas, eram as prostitutas, os drogados, eram os libertinos, entendeu? Os cafetões, entendeu? Então, assim, eles começaram a perceber o seguinte: ó, é nesse pessoal que a gente tem que se concentrar. Porque são eles que vão fazer a revolução, porque eles não têm nada a perder. Eles realmente não têm nada a perder e eles têm uma insatisfação com o sistema que é insanável. Isso que eu ia falar. Exatamente. A falta de você ter a perspectiva de você sanar os seus desejos é que faz isso ser muito forte. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque, em geral, né, não só são pessoas, bom, que estão ali por conta de vícios próprios, né? Estão ali por conta de vícios próprios. Em geral, são pessoas, né? O lumpen proletariado é composto por muitas pessoas que não têm, cujo a natureza raiz do problema está longe dos olhos. Então, ele é um cara que tem muito problema e a raiz do problema está longe dos olhos. Ele não sabe de onde é que vem o problema dele. Pergunta para um drogado aí, por que você está usando droga? Entendeu? Por que você está fumando crack? Entendeu? Volta e meia aparece um outro articulado aí que viraliza no YouTube, né? Assim, olha só o que o cracudo falou. O cara falou assim, não, porque eu uso droga, tal, não sei o quê. Mas esses políticos e não sei o quê, o cara é mais articuladinho, né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É 1 milhão. A imensa maioria, meu amigo, não sabe nem o que está acontecendo em volta dele ali, do metro quadrado, nem em Brasília, no metro quadrado que ele está ali, não sabe onde é que está. Ele não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, esse pessoal é muito fácil de manipular. É muito fácil você pegar aquela insatisfação radical que ele sente e manipulá-la para fazer com que aquilo vire mais insatisfação, para que aquilo vire violência, e, em geral, essa violência direcionada, né? A revolução, ela lucra no caos, mas é um caos dirigido, é um caos tecnificado, né? Existe um termo em inglês que não tem tradução em português, infelizmente, cara. Eu já tentei pensar várias vezes, né? Eu e o Paulo Figueiredo, a gente pensou várias vezes em alguma tradução coerente para isso, né? Mas é um termo que é chamado weaponize, que basicamente é você usar algo de arma, né? Ou seja, existe algo acontecendo, você vai lá e usa aquilo para atacar. Entendeu? Algo que em geral, originalmente não é feito para ataque, né? Então você tem uma ação, um problema social, e você vai lá e weaponize, né? Você transforma aquele problema social numa arma na sua mão, entendeu? O revolucionarismo é isso. É você pegar problemas sociais que são legítimos e transformar aquilo em arma política para conseguir mais do que a solução.
Bem mais do que a solução. Em geral, esse mais é o problema. Vou dizer o seguinte, em geral, esse mais nem inclui a solução, tá? Em geral, esse mais nem inclui a solução. Então, você pega, por exemplo, só para finalizar, para arrematar aqui, né? Mas você pega, por exemplo, o problema de violência doméstica, que é um problema sério e real, né? É um problema sério e real. E você usa isso como justificativa para passar uma série de legislações que vão corroendo a relação, vão instalando vão instalando a desconfiança entre marido e mulher. Entendeu? E vai instalando ali a facilidade, né, por parte de uma mulher de utilizar sua insatisfação, que pode ser até momentânea, né, contra um marido que, né, não necessariamente é um agressor. Bom, eu cansei já de ver esse tipo de coisa. Eu cansei de ver, né? Eu fiz direito, né? Fiz uma parte da faculdade de direito, não terminei, mas eu cansei já de ver mulher professora de civil, né? E de penal, falando assim, olha, o que mais tem no escritório é a mulher vindo e falando assim, eu quero dar um jeito de botar meu marido na cadeia porque eu quero ficar com a casa dele. Como é que eu faço? Né? Se eu passar meu braço no muro chapiscado, eu posso falar que eu consigo falar que ele que me agrediu? Assim, porra, isso tem de monte, entendeu? O que isso cria? Isso cria insatisfação, isso cria insegurança. Aí você tem a reação para isso que é MGTOW, que é incel, entendeu? Entendeu? Red pill, entendeu? O que é isso aí? Na verdade, isso aí é sintoma da doença. É sintoma do problema, entendeu? Uhum. Enfim, fiz todo um apanhado aqui só para explicar essa questão do marxismo, entendeu? Vou voltar aqui para a questão do Barroso, né? Eu fiz uma análise ontem, aqui com a Valéria Bernardo, que é o seguinte, por que esse pessoal está tão preocupado, né? Porque eu acho que o Barroso ele se sentiu na necessidade de falar esse tipo de coisa em público. Eu expliquei para vocês que democracia ela é uma relação entre dois eixos, né? Segundo Rob Down. Um eixo, né? Imagina um gráfico, né? Um plano cartesiano, né? Eu vou mostrar aqui, eu sempre mostro aqui, eu vou mostrar aqui de novo. Robert Down, poliarquia gráfico. Que eu acho muito interessante, eu queria até ouvir o Rodolfo comentando sobre isso. Uhum. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Participação e contestação aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar a tela. Tirar compartilhamento daqui. Compartilhar daqui. Isso. Beleza. Olha só isso aqui, ó. Então aqui você tem o eixo da contestação. Né? Dá para ver aí? Uhum. Aí, ó. Uhum. Aqui você vai ter o eixo da contestação. E aqui você vai ter o eixo da participação. Né? Quando você não tem nem participação, ou seja, você está aqui na participação, pouquíssima participação, e você tem pouquíssima contestação, você vai ter uma Coreia do Norte. Em geral, regimes como a Coreia do Norte só prosperam quando você tem duas condições. Primeiro, são locais pequenos. Tá? Em geral, em países muito grandes, regimes como a Coreia do Norte não conseguem se assentar, né? Tão fechados quanto a Coreia do Norte, não conseguem se assentar. Então você tem lugares pequenos né, não é uma potência estrangeira mantém aquele regime no lugar, pesando a mão ali. Então tem uma potência estrangeira, né, como fiadora daquele regime de maneira externamente. Então você vai precisar desses dois elementos aí, porque aí você consegue ter uma situação tão enfim, né, tão opressora, né, quanto a da Coreia do Norte. Então aí você vai ter uma situação de hegemonia fechada. Você pode ter uma situação de pouca participação, mas muita contestação.
muita contestação. Aí você vai ter uma situação que aí o Robert Down ele chama de oligarquia competitiva. Não é exatamente uma oligarquia competitiva, né? O termo oligarquia aqui, ele precisa ser entendido de maneira relativa, porque aqui inclui também situações onde há uma aristocracia. Você não tem tanta participação assim, entendeu? A participação é reduzida, por quê? Porque postos chaves estão nas mãos de aristocratas, né? Mas você vai ter uma grande participação, então uma grande capacidade de contestação. Então você pode se expressar, né? Quando você tem muito dos dois, você vai ter a poliarquia, que é a democracia de fato, né? Poliarquia é o termo que ele usa para descrever a democracia. E você tem uma quarta situação, que é da hegemonia inclusiva, que é quando você tem princípios incontestes, dogmas, né? Dogma, não, mas assim, pontos incontestáveis, mas você vai ter uma participação relativamente alta. Hegemonia inclusiva é aquilo que o Lenin chamava de centralismo democrático. Ou seja, é uma situação em que você vai ter uma série de facções dentro do movimento revolucionário. Há um princípio ordenador comum entre eles, que eles não contestam, então não há ali a capacidade de contestação dos princípios ordenadores, porém, há a disputa por cargos. Eu citei aqui ontem, vou citar de novo, Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, dizia, não, a minha discordância com o Lula é apenas, a nossa discordância, né, com o PT é apenas de disputa de cargo, é apenas político eleitoral. Isso. Né? Ou seja, nós temos os mesmos princípios. Nós discordamos aí um pouco na abordagem, entendeu? E nós disputamos os cargos, porque ele quer ser presidente e eu também, só para ter um presidente, então a gente vai disputar. Então a gente vai ter uma disputa aqui, entendeu? Então, assim, a visão que eu tenho é o seguinte: quando o Barroso ele vem e tem que fazer essas confissões aí diante de uma plateia revolucionária, a minha análise, a minha leitura, quero ver se o Rodolfo concorda comigo. A minha análise é o seguinte: é ele tentando sinalizar para o próprio movimento revolucionário, que não tem um governo central, não tem uma instância né, central, mas ele precisa avisar para os próprios, né, revolucionários que ele não vai apertar tanto a mão a ponto de que ele vai alienar, inclusive, pessoas e elementos do próprio movimento. Então, o que significa o seguinte: uma retórica de democracia, né, um mínimo denominador de democracia, que é a da participação, ele precisa garantir que vai funcionar. Porque senão a coisa degringola em faccionalismo. E a coisa desarticula, a situação quebra. Quando ele faz isso é porque ele percebe que a coisa está quebrando. Entendeu? Ele percebe que a coisa está quebrando. Ele percebe já instintivamente que a coisa está quebrando. Só que ele fez de uma maneira e é aquela coisa, né? Você tapou um buraco e você abre outro. Porque agora o STF tá incomodado, né, com ele, porque tá dizendo assim, ó, você tá jogando né, tá espanando a gente, porra. Exatamente. Não faça isso. E corrobora muito o que você está dizendo pelo fato de um pouco antes até o Barroso tá sendo xingado. Não, ele estava sendo defenestrado lá. Cartazes, Barroso, se não me engano, um assassino, inimigo da enfermagem, alguma coisa assim, né? Então, assim, ele estava sendo muito criticado dentro daquele ambiente, né? Então, e aí aquela história, né? Para poder sinalizar a virtude, o que ele fala? Ele fala, né? Vamos pegar o inimigo comum, vamos combater o bolsonarismo ali e tal. Enfim, obviamente ele falou isso para agradar a plateia e se colocar como um revolucionário. Isso que também é um ponto importante. Todo o discurso do Barroso não foi ele ponderando sobre coisas mais abstratas, por assim dizer, democracia, eleições, etc. Não. Ele se colocou como um membro daquele grupo revolucionário. Ele se colocou como um ex-estudante da Uni, que fez isso, que lutou para cá. Ou seja, ele estava deixando claro ali que ele faz parte daquele movimento. Que as críticas, portanto, a ele são infundadas.